vamos agora ouvir a palavra do ex-secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Palestrelli. Muito boa tarde a todas e todos. Eu quero rapidamente saudar a todos os colegas da mesa, aos vereadores, demais autoridades presentes, em nome do vereador Haroldo Alves, parabenizá-lo pela condução que fez deste ato como um ato suprapartidário. Acho que o senhor foi muito feliz ao dizer que essa causa da segurança pública e da Guarda Municipal, ela é uma causa que transcende partidos políticos. Nós todos, como cidadãos brasileiros, e especialmente as autoridades presentes, representativas do povo, temos o dever de nos perfilar em favor da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal é cuidadora da população brasileira. E se nós realmente prezamos a população, nós temos que cuidar dos nossos cuidadores, que muitas vezes estão relativamente abandonados à própria sorte, tendo que fazer o seu trabalho em meio a todo tipo de dificuldades. Quero igualmente saudar a mesa, em nome também do nosso querido secretário Osório Giacomo, dizer que tenho certeza, como bem disse o nosso presidente da mesa, que o vereador é uma força interna decisiva e fundamental para esse avanço, e tenho certeza que ele envida os seus esforços nessa direção. Eu me lembrava, secretário, do Luiz Eduardo Soares, que diz que, independentemente da boa vontade das pessoas, Luiz Eduardo, de uma maneira um pouco jocosa, mas muito verdadeira, ele diz que, independentemente da boa vontade das pessoas, o Estado é uma espécie de Leviatã, mas não só Leviatã. Diz o Luiz Eduardo que o Estado é uma espécie de Leviatã bêbado, que vai atropelando as pessoas. Atropelando das mais diversas formas, pelo excesso de burocracia, pelo excesso de tecnocratismo, pela falta, às vezes, de consciência política, de vontade política. O Estado é um ente complexo que é uma espécie de Leviatã bêbado, né? E o Luiz Eduardo diz que o que faz a diferença é nós termos, na estrutura do Estado, homens e mulheres com a disposição de enfrentar o Leviatã bêbado. O que não é nada fácil, mas é um enfrentamento interno que a gente tem que fazer. E eu tenho certeza que esse enfrentamento, nós conversamos longamente, esse enfrentamento é um enfrentamento que o secretário tem a disposição de fazer e vem fazendo. Acho que é preciso intensificar isso, né? E acho que isso, como bem disse o nosso presidente, é um exemplo não só local, mas um exemplo para todo o Nordeste. O senhor promoveu há pouco o encontro das forças de segurança municipais do Nordeste, né? E os olhos ficaram muito voltados aqui para a nossa querida Natal. Então, Natal tem também uma tarefa hoje de ser líder regional desse processo de transformações. Então, quero saudá-lo com muito carinho e agradecer também o carinho com que sempre nos recebe. Quero saudar o comandante Roosevelt, que fez uma fala há pouco brilhante e encerrou de uma maneira brilhante e poética, com muito conteúdo, né? E, em nome dessas autoridades, saudar todas as demais autoridades presentes, mas muito particularmente, com muito coração, trazer meu abraço a cada um de vocês, homem e mulher, constituinte da nossa querida Guarda Metropolitana aqui de Natal, né? Igualmente, os parceiros da comunidade. Achei muito bonito hoje que nós temos parceiros da comunidade. Eu sempre que falo para as forças de segurança pública, eu digo o seguinte: nós precisamos nos abraçar com a comunidade. Nós sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum, por mais importante que seja o nosso trabalho. E, aliás, o Bruno fez uma belíssima apresentação, emocionante, secundado pelos demais colegas, que mostra cabalmente esse caráter indispensável do trabalho social, além do trabalho de segurança pública que faz a Guarda Municipal, né? Mas com toda essa importância, se nós não estivermos ao lado da diretora da escola, do líder comunitário e assim por diante, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós vamos ficar isolados. Então, parabenizo também a vocês por essa consciência de trazer aqui os parceiros tão definidores, né? Tão gravemente definidores dessa situação para melhor, né? Quero dizer que certamente todos nós ficamos emocionados ao ver o material apresentado aqui pela Guarda. Acho que tem que dar os parabéns, secretário, por este trabalho, que eu mesmo, que já conhecia, não sabia que era tão multifacetado e tão significativo como hoje ficou muito claro, Bruno, na sua apresentação e dos demais colegas, né?
Quero chamar a atenção rapidamente para vocês de uma coisa que é uma enorme teoria, que hoje é trabalhada por Harvard, por outras grandes universidades do mundo, que não colou ainda muito no Brasil. A gente está atrasado em relação à consciência disso. Que é o seguinte, é teoria e prática, né? São estudos práticos e teóricos realizados que comprovam o seguinte: não é possível um país ou uma região geográfica se desenvolver sem segurança pública. É impossível desenvolvimento sem segurança pública. Por que quando o povo brasileiro hoje é entrevistado por pesquisadores, ele declara uma coisa aparentemente muito esquisita, que é a seguinte: segurança pública é mais importante que saúde e educação. Não é que ele quer dizer que é mais importante nesse tripé que a vereadora citou muito bem, que é um tripé igualitário, segurança, saúde e educação, reconhecido pela ONU e pelo mundo inteiro como tripé do desenvolvimento. É que o povo, na sua sabedoria simples, intuitiva, mais profunda, ele se dá conta de algo que hoje os teóricos melhores do mundo têm chamado do caráter de interdição ao desenvolvimento que representa a insegurança pública. E isso na fala do Bruno ficou muito claro. Que é o seguinte, vamos traduzir: onde não tem segurança pública, não tem educação. Pode até ter escolarização, mas não vai ter educação. E vocês sabem por quê? Porque onde não tem segurança pública, o professor tem medo. O aluno tem medo de levantar a mão e participar. O crime predomina culturalmente. E onde o crime predomina culturalmente, não há liberdade. E onde não há liberdade, não há educação. Pode haver escolarização, mas não há educação. Hã? Então, minhas amigas e meus amigos, se a gente diz que o caminho do desenvolvimento do Brasil passa pela educação, vamos lembrar o seguinte: na gravíssima e acentuada e cada dia mais profunda crise de segurança pública que nós encontramos, nós estamos impedindo o processo educativo. Nós estamos impedindo o professor de se sentir à vontade para fazer uma análise mais crítica dentro de sala de aula. Nós estamos impedindo o colega de levantar a mão e fazer uma crítica, por exemplo, se for um adolescente, à cultura imposta pelo crime organizado. A letra das músicas, vocês já analisaram a letra das músicas que se canta hoje, mais popularmente? Vocês já analisaram a maneira como se trata a mulher? Vocês já analisaram a banalização hoje do estímulo ao consumo da droga, através daquilo que o Pablo Escobar e seus asseclas, há uns anos atrás, chamaram de uma política cultural para a juventude? Isso está disseminado num país como o Brasil. Como é que você vai criticar tudo isso numa escola de periferia, imersa num contexto de predomínio do crime, da cultura, entre aspas, criminal? O Piaget, aqui nós temos educadores que são colegas meus, o Jean Piaget dizia que só há educação onde se forma autonomia moral e intelectual. E para formar autonomia moral e intelectual tem que ter liberdade. E para ter liberdade tem que ter segurança pública. E não vai ter segurança pública sem o papel ostensivo da Guarda Municipal ou o papel ostensivo major da Polícia Militar. Não tem educação porque não tem liberdade e as pessoas não se sentem à vontade. O Bruno magnificamente falou das dificuldades, inclusive, de manter postos de saúde abertos. Não tem saúde sem segurança pública. O agente de saúde não se sente seguro para trabalhar. Quando o povão, nas pesquisas, coloca a segurança acima de saúde e educação, não é porque ele acha que saúde e educação é menos importante. É porque intuitivamente ele percebe que sem segurança pública não vai ter educação e não vai ter saúde. Então lembrem desse termo, né? Que é o caráter de interdição. O secretário Gustavo, aqui do planejamento aqui do Rio Grande do Norte, me perguntou esses dias o que significava isso, de maneira muito correta, interessado nessa discussão da prioridade da segurança. Eu dizia: secretário Gustavo, é simples. Se nós não priorizarmos segurança pública, não vai ter mais nada de consequente de política pública, por melhores que sejam as intenções de vocês. Agora, infelizmente, a prioridade da segurança pública não chegou, secretário, como chegou para nós, não chegou à consciência da maioria dos gestores. A maioria dos gestores ainda trata a segurança pública como mero ordenamento das ruas, como porrada em contenção. Nessa lógica oligárquica brasileira, onde a segurança pública é vista
como a contenedora dos pobres para defender os direitos das classes possuidoras. Então nós temos que superar esse consenso, e eu não quero que vocês me entendam mal, eu não sou de partido político, eu não estou fazendo uma fala ideológica, eu sou um professor de história. E como professor de história eu tenho que reconhecer que desde sempre a segurança pública foi tratada pelas elites e oligarquias brasileiras como um braço armado de contenção. Mas a segurança pública não é isso, a segurança pública é o grande canal do desenvolvimento. Tem que desobstruir segurança para desobstruir os impedimentos na saúde e na educação, senão não tem vereadora tripé nenhum que funcione. Se não tiver uma guarda bem assistida, funcionando bem, fazendo o seu papel presente em toda a cidade, quer dizer, significativa, orientando a população, dando guarnição ao professor, à professora, ao agente de saúde, não vai ter nenhuma política pública municipal que se sustente, vem tudo abaixo. É essa consciência do caráter de interdição que a ONU hoje tem muito clara, a Universidade de Harvard, o professor Roberto Putnam tem muito claro, é isso que não chegou ainda na consciência tupiniquim de gestão brasileira. Sem nenhum demérito dos gestores, é que falta estudo, falta consciência, falta conhecimento a respeito disso. Nós estamos num país muito atrasado e a gestão brasileira acaba repercutindo como um espelho o atraso cultural do conjunto do país. Então ela não toma conhecimento daquilo que é óbvio no mundo inteiro. É óbvio no mundo inteiro que sem segurança não há desenvolvimento, mas não é óbvio no Brasil para o gestor público, né? Então, quero dizer o seguinte para vocês, e eu entendo o drama, eu fui gestor público federal, fui secretário por 3 anos, e fui diretor de ensino e pesquisa do Ministério da Justiça por 4 anos. Eu entendo o drama da falta de recurso, da falta de dinheiro. A gestão pública nunca tem recurso necessário e a crise agora se aprofundou. Mas quero dizer a vocês que aprendi como gestor público que recurso é uma questão de prioridade. Sempre vai faltar recurso. Agora, se a gente não tiver prioridade, aí vai faltar totalmente recurso. Então, eu preciso descobrir a prioridade para investir o recurso em cima da prioridade, né? E se é verdade aquilo que os teóricos do mundo inteiro, Harvard, a ONU, estão dizendo, que segurança tem um caráter de impedir desenvolvimento, então segurança tem que ter prioridade de investimentos. Tem que catar o dinheiro onde o dinheiro está. Tem que tirar de outro setor, se necessário, para desimpedir o processo de desenvolvimento, para que a professora possa entrar na sala de aula com segurança, para que o aluno possa entrar na escola sem ser abordado pelo traficante, né? Para que as músicas, as danças, os bailes que eles frequentam possam ser questionados dentro da sala de aula, para que a cultura machista que hoje maltrata a mulher, não só pela violência, mas culturalmente, possa ser questionada. Porque se o bandido dominar, nada disso será feito no contexto da educação. Nem as famílias terão liberdade para educar os seus filhos, porque a única atividade econômica oferecida com o mercado de trabalho em muitos lugares pobres é o crime. Como é que você vai se voltar contra o criminoso e o traficante se ele ali representa também o poder econômico? O ex-diretor do Banco Mundial, Mikio Kaku, diz que a atividade mais lucrativa do planeta é o crime. Então nós temos que debelar essa atividade lucrativa do crime através da segurança pública. Mas tem que priorizar, gente. Eu não estou falando especificamente aqui de Natal, eu estou falando do Brasil inteiro. Esta prioridade na segurança pública não existe no Brasil. Nós não descobrimos, essa é uma prioridade palanque eleitoral. Mas depois que termina a eleição, a gente esquece da segurança pública. Tem que transformar isso em prática cotidiana, né? Eu não estou julgando particularmente ninguém, eu estou falando de uma realidade geral do país, né? Quero dizer, eu já peço desculpas ao nosso presidente, que eu me passei já um pouco do tempo, mas não quero encerrar sem dizer a vocês o seguinte. A situação no Brasil de avanço das guardas municipais é, no bom sentido, avassaladora. Vocês já são vitoriosos, vocês guardas. É impossível impedir vocês. Vocês vão vencer, se não for a curto, vai ser a médio prazo, não vai nem ser a longo prazo. Hoje, um dos movimentos mais organizados no Brasil, eu dou testemunho que eu circulo o Brasil inteiro o tempo todo. Os movimentos mais organizados no Brasil é o movimento das guardas municipais. As chamadas marchas azuis, elas são, no bom sentido, mais uma vez, arrasadoras da velha cultura. Eu participei em Brasília, no auditório Nereu Ramos. Aliás, vereador, Nereu Ramos se empresta para muito pouca gente no Congresso Nacional. E lá no Nereu Ramos, por um dia inteiro, estiveram os guardas, e eu nunca vi, e olha que eu tenho
anos de trajetória, né? Tinha dito que não sou de partido, mas sou um cidadão que faço política no sentido da cidadania. Tenho mais de 30 anos de trajetória política. Eu nunca vi tanto apoio de parlamentares como eu vi no Nereu Ramos aos guardas municipais. Foi uma sequência o dia inteiro de deputados e senadores aparecendo lá para dar o seu apoio. Me caiu o queixo, né? Eu falei com a liderança ali, que é o Naval, que é uma grande liderança nacional, de Naval, o que é que vocês fizeram que de repente está todo mundo apoiando as guardas? Bom, o que vocês fizeram, Bruno, é isso que você mostrou, que no Brasil inteiro está sendo feito. Então vocês já são vencedores. Vocês estão sofrendo as dores de parto, mas ninguém vai conseguir evitar esse parto. Porque quem se colocar contra vocês, ou contra a prioridade da segurança pública, está eliminado politicamente do cenário nacional. Não existe. Quero dizer mais, isso eu digo a todos os meus queridos amigos prefeitos e vereadores que eu encontro no Brasil inteiro, que é o seguinte: nós aos poucos estamos vivendo um divisor de águas no Brasil, entre os políticos que percebem que a maior demanda hoje da população brasileira é segurança. Tem político que lê estatística e tem político que não lê. Quem lê estatística sabe que a maior demanda nacional hoje é segurança pública. E político vive de voto, político vive de apoio. Não é possível continuar se segurando na política sem reconhecer a grande demanda popular, que é a demanda da segurança. Então tem político que tem futuro, aqueles que reconhecem a importância da segurança. Quando eu falo, tenho uma grande e boa relação com meus queridos amigos prefeitos, eu digo isso: prefeito, abra os olhos. O senhor já tem nas mãos uma polícia municipal. Pela lei 13.022, a guarda municipal já é polícia, ela só não tem nome ainda de polícia. E nós estamos rumando na mesma direção que todo mundo civilizado. Ao lado da nossa brava polícia militar, nós vamos ter polícias ostensivas estaduais, que não vão competir com a PM, vão atuar em conjunto, porque infelizmente, desculpem a frase chula, né? Mas infelizmente nesse país nós temos bandido para todo mundo, não precisa ninguém disputar monopólio. Tem crime e bandido para todo mundo. E tem o que a guarda cuidar, e a guarda já é polícia. Então quando eu falo com os meus queridos amigos prefeitos, o prefeito abre o olho. Se o senhor desconhecer esse fenômeno, o senhor vai ser atropelado pelo trem da história. Vai estar na frente dos trilhos, né? Se o senhor reconhecer esse fenômeno e tomar a frente, o senhor vai sair guindado com a liderança regional e nacional. Os prefeitos que percebem a importância das guardas hoje estão se tornando lideranças regionais muito importantes. Eu conheço alguns estados onde os candidatos a governador mais cotados são os prefeitos que perceberam que tinham na mão a polícia municipal e investiram tudo nela. E alguns estão subindo degraus políticos na liderança nacional. Então eu sempre digo, meu querido amigo prefeito, minha querida amiga prefeita, perceba o seguinte: se você se abraçar com a segurança pública, se você se abraçar com a guarda, você está se abraçando com o maior desejo da população. Se você ficar alheio, você vai virar uma ilha e vai perder todo o apoio. Você vai deixar de reconhecer uma revolução que está em curso acontecendo no país. Nós estamos vivendo, eu estou dizendo isso como um gestor que comandou o Pronasce, o maior programa de segurança pública do Brasil. Nós estamos vivendo uma revolução no Brasil. A transformação da segurança pública no Brasil já começou e começou pelas guardas. Nós, a médio prazo, vamos ter plenamente constituídas polícias municipais. E que fato melhor para um gestor público que ter uma polícia municipal para fazer um maravilhoso trabalho capilar de ação social, de cuidado com a população, de levar a cara do gestor público, a cara do prefeito ao cotidiano da vida do povo. O povo, gente, só encontra vocês. O povo está abandonado por praticamente todo mundo. As pesquisas no mundo inteiro que perguntam ao povo quem é a autoridade, dão contas de que a população considera autoridade os operadores de segurança pública. Quando o povo olha para a autoridade, ele olha para o guarda municipal, ele olha para o policial militar. Ele não vê mais ninguém, porque o povo não encontra ninguém importante no seu dia a dia. Quem ele encontra importante é quem está fardado representando o Estado democrático de direito. Os gestores que se abraçarem nessa ideia vão crescer junto com as guardas
e vão crescer no conceito da população que não aguenta mais viver no meio de tanta insegurança, né? Eu preciso concluir, mas quero dizer que o Brasil hoje é um dos países mais violentos do planeta. Nós não temos nada de país pacífico. Nós estamos chegando a 60 mil homicídios por ano, que eu chamo de genocídio seletivo. 77% desses homicídios são cometidos contra jovens de 14 a 24 anos, pobres e negros. Isso é um genocídio seletivo que nós estamos vivendo no Brasil, de forma não pacífica, mas passiva, já normalizando, achando que isso faz parte do nosso cotidiano. Isso é matar mais gente do que qualquer guerra que está transcorrendo, e nós não percebemos esse drama que está acontecendo na vida da população. Esse povo humilde que mora nas favelas e periferias de uma cidade como Natal, que a maior parte do nosso povo, esse povo não aguenta mais viver sob o tacão autoritário dos bandidos. Nós precisamos de vocês para salvar a população do domínio do crime. Porque o crime se constitui numa espécie de estado paralelo e transversal. Ele vai assambarcando tudo pela frente. E essa população que já sofre por saúde de baixa qualidade, por educação de baixa qualidade, também não se sente segura nem para ir e vir. Eu estou falando não é de livro, é de coisa concreta que eu conheço. Eu não pareço, mas sou um cara tímido, eu tenho mais relação com gente pobre do que com gente rica. E eu acompanho a vida de dor dessas pessoas. Eu acompanhei há pouco tempo atrás em Felipe Camarão, e vocês devem ter sabido disso, toque de recolher às 9h30 da noite. Famílias que eu conheço, eu não estou falando de teoria. Mães que eu conheço que diziam aos filhos, meu filho, não chegue em casa depois das 9h30, porque tem toque de recolher dos bandidos. Ora, se nós deixarmos isso avançar, pessoal, nós vamos ficar sitiados absolutamente pelo crime. Como é que nós vamos sobreviver a esse tipo de coisa? Nós temos uma bravíssima ação da Polícia Militar. Eu sou fã da Polícia Militar, todo mundo sabe disso. Mas nós temos aqui no Rio Grande do Norte 8 mil policiais militares, não é isso? Mais ou menos, Major? E mesmo saindo do concurso, vem 2 mil a mais. Não dá conta, gente. Não dá conta numa cidade como Natal, sozinha a Polícia Militar. Nós precisamos da Guarda Municipal atuando também, como vem atuando com o seu poder de polícia. Prometo agora concluir, mas quero dizer a vocês o seguinte. Este país está sendo tragado pela insegurança pública. E tem uma má notícia para vocês. Não quero que ninguém vá chorar em casa hoje, mas a gente tem que se assustar um pouco para evitar. Diante da avassaladora crise de desemprego, pela minha experiência, presidente, como gestor público nacional, e pelos fenômenos que eu vi acontecer ao longo dos anos, diante da avassaladora crise de desemprego, na minha avaliação, entre 6 a 8 meses, nós vamos ter um boom, uma explosão da violência e da criminalidade no Brasil. Porque nós vamos somar ao crime que eu chamo de estrutural. Crime estrutural é aquele crime organizado ou semi-organizado, é o bandido vocacionado, digamos assim. Nós vamos somar o crime estrutural, o crime conjuntural. Que eu não estou desculpando aqui, mas que eu estou procurando entender. O crime conjuntural é daquele pai de família que não suporta mais ouvir o filho chorando de fome e de doença em casa, e no desespero ele vai para as ruas conseguir aquilo que ele precisa. Nós temos que abrir os olhos, porque é essa realidade que o nosso país vai viver nos próximos meses. E nós vamos precisar mais do que nunca de uma segurança pública preventiva, educativa, mas também legitimamente repressiva nos momentos em que precisa ser repressiva, seguindo toda a boa técnica para proteger o conjunto da população. E tudo isso nos chama atenção para esse papel da Guarda Municipal. Eu encerro dizendo isso. Nós estamos começando o início da nova era. Quem aderir à nova era da segurança pública, quem se abraçar com vocês vai sobreviver. Quem não se abraçar com vocês vai naufragar. Eu não estou dizendo isso para agradar vocês. Quem me conhece a minha trajetória sabe que eu sou muito transparente naquilo que eu digo. Eu estou dizendo porque isso é a mais absoluta verdade, já sentida pelo povo humilde brasileiro e expressada em todas as pesquisas de opinião. Isso tem que chegar à classe política, e a classe política tem que fazer coro a esse povo pobre e abandonado, que está pedindo segurança pública, que está pedindo o direito de ir e vir, que está pedindo o direito de chegar em casa seguro, e que está pedindo o direito de ter sua vida preservada. A essa nova era, então, que nós estamos convidados, este ato na Câmara aqui é histórico nesse sentido, como um passo adiante na nova era. E eu quero lembrar, eu fiquei muito emocionado de ver os meninos aqui cantando, os meninos do Projeto Semente, que aliás o Semente
é um nome muito bacana, porque nós estamos aqui lançando sementes hoje, né, presidente? Estamos lançando sementes. Né? E eu me emocionei muito porque eles cantaram Para Não Dizer que Não Falei de Flores, o Geraldo Vandré. Eu fui da geração que os sociólogos chamam da geração vencedora, que nos anos 70 saiu às ruas para enfrentar a ditadura militar. Né? E esse era o nosso hino, o Para Não Dizer que Não Falei de Flores, né? Do Geraldo Vandré. Né? E hoje, ouvindo os meninos falarem, eu anotei aqui aquela parte que diz assim, aquela parte que fala se nós ainda acreditamos ou não. Né? Vem, vamos embora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? E anotei particularmente aquela parte que diz assim, a certeza na frente e a história na mão. Né? Este povo brasileiro, este povo bom e trabalhador brasileiro, ele não vai ter história pela frente sem segurança pública. Este povo bom, trabalhador e criativo brasileiro não vai ter chance de ir e vir, não vai ter chance de trabalhar, não vai ter chance de se educar, não vai ter chance de ter uma saúde de qualidade sem as garantias mínimas de segurança pública. Bom, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não desanimem, minhas amigas e meus amigos. A luta é árdua, mas essa luta, historicamente, já foi vencida por vocês. É só não desanimar e dar continuidade. Que Deus abençoe muito a todos nós, para que nós tenhamos essa consciência tão importante de servir a nossa população, de cuidar da nossa população, mas de cuidar de vocês que são os cuidadores da população. Os cuidadores também precisam de cuidados, são merecedores de cuidados, e quanto mais nós cuidarmos dos cuidadores, mais bem cuidada será a população da cidade de Natal. Muito obrigado. Ficar em pé, né? Eita, depois de uma palestra dessa, hein? Vale a pena, viu? Quero aqui, doutor, lhe parabenizar, doutor Balestrelli, ex-secretário nacional de segurança. É raro a palestra dessa para um público tão seleto como é a Guarda Municipal. Então, espero que, primeiro, Deus ilumine as autoridades. Permita-me indisciplina. Eu estou encantada, bastante entusiasmado com ouvir, e eu acho que é muito importante que a nossa TV, lógico, vai retransmitir, né, essa audiência de hoje, mas é bom, inclusive, que seja anunciado quando será retransmitida, porque eu mesma vou divulgar para muitas pessoas para poder escutar. Eu vou procurar.